Nós vamos conversar hoje sobre a questão das políticas públicas e as desigualdades sociais. Então, num primeiro momento, é importante a gente conceituar o que a gente entende por políticas públicas. Então, obviamente, as políticas públicas têm a ver com o Estado, então elas são estratégias oficiais organizadas para ações setoriais, ou seja, vão ser direcionadas a assuntos específicos da sociedade, a serem desempenhadas de acordo com as normas legalmente constituídas, ou seja, devem ter respaldo legal no entendimento jurídico, tendo como um objetivo maior a qualidade de vida da população. Então, as políticas públicas são mecanismos para que se atinja determinados fins sociais, né? E aí, quando a gente observa determinadas populações, a gente percebe, ou determinados estratos populacionais, que nem todo mundo tem a mesma chance na sociedade. Essa é uma fotografia muito tradicional, muito conhecida, de um fotógrafo fantástico brasileiro chamado Sebastião Salgado, da mineração em Serra Pelada, né? Quando a gente observa outras populações marginalizadas, ou mesmo que não têm a mesma condição, como por exemplo as pessoas de área rural, quando comparado com a área urbana, a gente percebe que o transcurso de vida de cada uma dessas pessoas, inseridas em determinadas camadas e estratos sociais, vão possibilitar acessos diferentes a coisas diferentes. E o final da vida, com toda certeza, vai ser diferente. Nesse âmbito, a política pública é um fundamental mecanismo para atingir determinada equidade, ou seja, que todo mundo tem a mesma possibilidade de chegar aos mesmos lugares. E aí, para chegar aos mesmos lugares, ou lugares minimamente considerados como direito do cidadão, é fundamental que aqueles que precisam mais do Estado tenham mais e aqueles que precisam menos tenham menos, o que é o princípio da equidade. A Organização Mundial de Saúde conceitua da seguinte forma: um posicionamento ou procedimento estabelecido por instituições oficiais competentes, notadamente governamentais, que definem as prioridades e os parâmetros de ação em resposta às necessidades de saúde, aos recursos disponíveis e outras pressões políticas. E continua: a política de saúde é frequentemente estabelecida por meios de leis e outras formas de normatização que definem as regras e incentivos que orientam a provisão de serviços e programas de saúde, assim como o acesso a esses. Como a maioria das políticas públicas, as políticas de saúde emergem a partir de um processo de construção, de suporte às ações de saúde que se sustentam sobre as evidências disponíveis, ou seja, científicas, integradas e articuladas com as preferências da comunidade, as realidades políticas e os recursos disponíveis. Então essa organização, a Organização Mundial de Saúde, já vai definir o caráter político das políticas no sentido de atores que conversam e que decidem frente àquela tecnologia disponível quais são as opções que nós teremos à disposição. A definição oficial brasileira é a seguinte: entende-se por política de saúde as decisões de caráter geral destinadas a tornar públicas as intenções de atuação do governo e a orientar planejamento. As políticas visam tornar transparente a ação do governo, reduzindo os efeitos das descontinuidades administrativas e potencializando os recursos disponíveis. O cerne de uma política pública é constituído pelo seu propósito, diretriz e definição de responsabilidades da esfera do governo e dos órgãos envolvidos. Então, o Brasil assume que a política pública, e particularmente a política de saúde, é um importante instrumento justamente para fazer com que decisões, com que intenções, com que orientações importantes do governo cheguem à disposição das pessoas. E aí a gente vai ter políticas setoriais, né, que justamente vão depender dos objetivos e dos seus valores. Por objetivo, a gente entende a visibilidade política que se toma a partir de determinada ação. Então, ao que a gente objetiva. E por valor, aquilo que permite que se tenha uma visão total, avaliando os rumos, se está sendo ou não atingido esse ideário, né? E essas situações, obviamente, elas vão ser projetadas conforme se pensam melhor para a população, mas vai depender justamente de como esses valores e ideais vão sendo operacionalizados nas atividades do governo, né? Então a gente tem esse exemplo de duas políticas, por exemplo. A política de saúde do trabalhador, ela vai ser definida pelo conjunto de ações
contra acidentes, reduzindo acidentes e doenças do trabalho, né? E o valor maior dela é o quê? A promoção de ambiente e processo de trabalho saudável às pessoas. A política de saúde da população negra vai ser uma política voltada para a inclusão social e redução dos diferentes graus de vulnerabilidade das pessoas que são de origem ou são da população negra, né? Então, se a gente observar, são duas políticas com objetivos diferentes e no caso da política de saúde da população negra, o valor maior é a igualdade, a equidade racial e étnica, ou seja, quem mais precisa em função de sua raça / etnia vai ter mais acesso ao Estado e quem menos precisa, menos acesso. Porque as pessoas são diferentes, as trajetórias de vida são diferentes. Os pontos em que as pessoas começam suas vidas são diferentes, mas há um ponto mínimo, que é o da cidadania, que todos os cidadãos, todas as cidadãs devem poder chegar, né? Na construção de políticas públicas, além desses objetivos, é fundamental entender quais são os problemas sociais envolvidos e as ferramentas concretas para a ação. Então, política vai depender de decisão, estratégia, instrumento, ou seja, forma para fazer as coisas virarem e ação propriamente dita. Nesse sentido, 3 elementos são fundamentais. O primeiro deles é o diagnóstico da realidade, o que está acontecendo. O segundo, onde a gente quer chegar, quais são os objetivos dessa ação. E por fim, quais estratégias, quais os mecanismos que a gente vai adotar para chegar. Então, por exemplo, no sentido do Plano Estratégico Nacional de DST-AIDS, foi feito um diagnóstico de como estava, por exemplo, a epidemia no Brasil inteiro e se identificou que havia uma queda da epidemia na região sudeste. O diagnóstico objetivo e a estratégia vai ser a área que a gente vai pensar. Então, qual é a necessidade? Por exemplo, o primeiro dos objetivos aí é expandir a qualidade e acesso às ações de atenção e prevenção. E aí, as estratégias vão ser variadas, é o mecanismo de funcionamento. E a primeira delas elencada nesse quadro é descentralizar a gestão do programa. Então, algo que era centralizado passa a ir a outros lugares para que ela pegue, em termo nacional, realidades concretas. E assim sucessivamente para cada um desses objetivos. Então, pensar política pública não é simplesmente pegar e fazer, né, algo. Esse fazer algo vai ter a ver, vai se relacionar com uma série de coisas baseada na realidade, né? A gente vai ter, portanto, alguns aspectos. A estratégia institucional, então como a instituição vai se comportar, operacional, que é quais são as ações que ele vai utilizar para operar, gerencial, quem é que vai controlar, e financeira, afinal de contas tudo isso custa, né? E de uma forma mais realista, a gente vai atingir potencialmente mais ações e mais questões importantes e relevantes para a comunidade, né? A gente vai ter também uma importância em relação a ênfases diferentes de cumprimento de propósito ou não. Nem tudo na política tem o mesmo peso, e isso é importante pensar. Qual é a questão prioritária? E aí ela vai ser focada em relação às outras e a gente vai avaliar se está sendo atingido ou não. E as políticas, obviamente, podem e vão afetar outras áreas, e isso é importante que os formuladores de política pública e quem está executando também tenha noção disso. Há um componente político e há um componente econômico. A política econômica a política pública, ela vai afetar as duas esferas. E aí é importante a independência delas. Enquanto a gente tem que avaliar as consequências políticas, se as pessoas vão gostar ou não, quem vai gostar ou não, que grupos de interesse vão ser afetados, tem um outro lado das consequências em diversos setores econômicos que vão ser fundamentais de serem pensados. Afinal de contas, o mercado é uma parte dessa relação entre sociedade e Estado, né? Quando a gente observa, por exemplo, as despesas de saúde no Brasil em relação à participação do PIB, a gente percebe que de 2000 a 2017, apesar de não haver um grande aumento dos investimentos governamentais, as pessoas, as famílias começaram a investir mais, a gastar mais com saúde. Quando a gente compara em relação aos países membros da OCDE, a gente vai perceber que o Brasil é um dos menores, um dos países que menos gasta em termos de gasto governamental
com saúde, em termos de participação do PIB, enquanto a participação do PIB vinda das famílias é muito maior, né? Então, é uma realidade que, comparado com outros países, inclusive a Alemanha e outros, né, países de primeiro mundo, como o Reino Unido, a gente percebe que tem uma disparidade de gastos, né? As pessoas gastam mais com a saúde do que do que o próprio Estado, né? E, num sentido mais amplo, as despesas per capita de saúde, enquanto nos Estados Unidos, em 2017, havia 7,7% desse gasto per capita, né, em relação ao PIB, no Brasil, e a OCDE vai ter em média 2,9%, o Brasil tinha 1,0%, né? Então não dá para falar que se gasta muito com saúde aqui no nosso país. Em termos de papéis políticos e econômicos, as políticas sociais são vistas como gasto muitas vezes. No entanto, a saúde é um direito do cidadão e ela pode ser também um dever pessoal, mas ao mesmo tempo, se a gente está querendo manter as pessoas em atividade, é fundamental que o Estado se preocupe sim com o investimento em saúde, né? E aí, as políticas sociais não são pensadas de uma maneira superficial como investimento, como produção, né? Elas geram emprego, elas mobilizam o setor produtivo, elas têm alta capilaridade, ou seja, elas chegam perto de toda a população, permite que os trabalhadores tenham condição de existência e continuem trabalhando, e ao mesmo tempo é de interesse ao setor empresarial que fica desobrigado a investir em saúde. Então, há um interesse, inclusive do próprio capital, que haja investimento em saúde, né? Porque uma população que é adoecida ou uns trabalhadores que não conseguem manter a sua reprodução dentro da vida não vão trabalhar ou não vão consumir. Obviamente, se trata de um processo de decisão, porque o Estado tem recurso escasso, e aí assimilar os interesses de várias perspectivas diferentes, de grupos de interesse diferentes, é fundamental. Não há como uma política de saúde, uma política social, ser orientada somente pelos interesses de um grupo. Deve haver conciliação dentro daqueles grupos de interesse, né? Por quê? Porque se estabelecem relações de poderes ao redor da política pública e, obviamente, essas relações interferem e influenciam no processo decisório, né? E isso vai ser importantíssimo para definir plano, programa, estratégia e processo de alocação de recursos. E isso é muito variado. Por exemplo, as questões relacionadas a moralidades, né? Vamos lembrar do grande caso da doação de sangue por parte de pessoas homossexuais, né? Apesar de não haver nenhum indício biológico de por que não doar, essas pessoas foram proibidas de doarem seus sangues por uma questão simplesmente de decisão, não propriamente técnica, né? Então a gente percebe que disso, até onde é que eu invisto o meu recurso, vai depender justamente dessa negociação de campos, né? A organização da ação política vai ser definida justamente pelos determinados fins que ela deve obedecer. E isso vai envolver quais instrumentos nós vamos utilizar, quais mecanismos nós vamos empregar, as arenas, né, quer dizer, os grupos de conflito, né, as áreas de conflito. Toda vez que a gente usa arena em política pública, a gente está querendo dizer quando os grupos de interesse podem confrontar-se e dialogar, né? As rotinas, quais vão ser os procedimentos burocráticos, né? A sequência de tomada de decisão, quem vai tomando e quem manda ou não manda nessas decisões, né? Ainda nesse processo decisório, se define, que entende-se como política de saúde, a resposta social, a ação ou omissão de uma organização como o Estado diante de condição de saúde dos indivíduos e das populações e dos seus determinantes, ou seja, seu caráter social, bem como a relação da produção, distribuição, gestão e regulação de bens e serviços que afeta a saúde humana e o ambiente. Políticas de saúde abrangem questões relativas a poder de saúde, a politics, bem como as que se referem ao estabelecimento das diretrizes, planos e programas de saúde, né, que é a política propriamente dita, policy. Enquanto disciplina acadêmica, a política de saúde abrange o estudo das relações de poder na conformação da agenda, ou seja, daquilo que é estabelecido para chegar em determinados lugares.
na formulação, condução, implementação e avaliação de políticas. Essa é uma definição muito clássica. E quando a gente observa, por exemplo, a construção de um aqueduto ou de um reservatório, por mais que haja a questão pragmática da água guardada e da água disponibilizada, isso tem a ver também com a disponibilidade política desses recursos e para quem, né? E se as pessoas na área precisam ou não. Essa é uma fotografia do Sebastião Salgado também, que fala justamente de uma área que não há água, né, tão disponível, e a gente pode observar pessoas indo buscar água. Isso é uma decisão política, isso tem a ver com política pública. Diferentemente dessa fotografia que tem a ver com postos de petróleo, né? Tudo isso tem a ver com processo decisório e com necessidade da materialização das políticas. Não adianta ficar no plano do discurso. A política pública ela é algo para ser prático, para ter componentes práticos. E aí ela tem ciclos, né? Ela vai ser elaborada, ela vai ser implantada, executada e monitorada, né? E aí, nesse sentido, as arenas políticas, né, os campos de discussão são fundamentais para serem pensados, tanto na elaboração, quanto na implementação, quanto depois na execução e monitoramento, né? Quem são os atores sociais, quais são os setores da sociedade que vão ser convidados a contribuir com cada um desses pontos, né? No Brasil, a política decisória, né, a estrutura decisória do Brasil, ela envolve mecanismos de participação e controle, como, por exemplo, os conselhos. Então, a gente tem do conselho local ao conselho municipal, conselho estadual e o Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, em que se estabelece a participação e o controle social. É onde, quando a gente usa o termo controle social nessa estrutura decisória, a gente está querendo dizer o quê? Que são elementos da sociedade civil organizada que falam em nome do cidadão junto a quem? No caso da saúde, aos gestores políticos, né, e aos profissionais. Então, essa composição garante que todos os setores sejam representados e tenham pelo menos voz, né, e voto. Tem mecanismos que são de formação de vontade ou de diagnóstico, as conferências. Então, de tempo em tempo, se tem conferências no Brasil, não só na saúde, mas particularmente na saúde, para entender quais são as prioridades, quais são os avanços e os desafios para cada um dos momentos, né? Então, são espaços importantíssimos, inclusive para monitorar coisas que não mudam durante o tempo e coisas que vão se alterando, né? Uma outra instância são os mecanismos de negociação e pactuação entre os entes governamentais nos sistemas descentralizados. Então, na saúde, nós temos as chamadas comissões intergestores, ou seja, entre gestões bipartite e tripartite. Então, entre município e estado e entre todos os outros entes, né? Estado, município, estado e federação, né? Quando a gente analisa essa estrutura decisória, a gente percebe que nós temos um componente que se refere justamente a como isso vai sendo negociado de esfera para esfera. Então a gente tem essa negociação intergovernamental, mas ao mesmo tempo nós temos as formações políticas, né? Então as conferências vão dando norte, enquanto a gente tem também a participação e controle através dos conselhos. Isso é fundamental para pensar todas as esferas de atuação das políticas públicas de saúde no Brasil. Ainda sobre essa questão das estruturas decisórias, né, a gente vai ter esfera específica para cada uma das decisões, com atores selecionados, canais de mediação em conflito e estrutura decisória participativa, né, como a gente viu nos slides anteriores e a gente viu essas diversas instâncias. Tudo isso mostra que é complexa a decisão das políticas públicas e particularmente as políticas públicas de saúde. Por quê? Porque nós temos projetos e interesses diferentes nos diversos grupos da sociedade. E as relações de poder, elas vão ter intensidade e multiplicidade diferente para cada uma das temáticas, né? Obviamente, como a gente está falando em recurso e alocação de recurso, nós vamos ter essa distribuição disputada pelas grandes instituições e as pequenas, entre os grandes grupos e os pequenos, mas de todo modo, os grupos de interesse vão estar conflitando por onde pôr dinheiro, qual programa existir ou não existir, porque às vezes a questão de orientação ideológica de cada grupo inibe que existam ou
Existe batalha para inibir a possibilidade de alguns grupos ou algumas políticas no país, né? E aí a gente tem essa definição bem interessante, né? Que qualquer que seja a categoria de análise utilizada, deve ficar claro que a política de saúde consiste no resultado de diferentes projetos que, por sua vez, emergem, ou seja, aparecem de diferentes atores sociais, grupos, classes ou frações de classe. Cada projeto ou proposta de política de saúde não representa, em nenhuma situação concreta, algo terminado, mas sujeito à luta política, mesmo quando tenha origem na classe dominante. É, de forma definitiva, o resultado de projetos em conflito e de forças que os representam em um determinado momento. Então, quando a gente vê uma política de saúde pronta, ela é fruto de toda uma trajetória de disputas e relações e negociações dos grupos de poder que permite o avanço ou retrocesso em relação a um ponto específico de relevância social. Políticas e sistemas de saúde nossos são fundamentados na ideia do direito universal pela Constituição de 88. E aí, essa Constituição é pensada enquanto um projeto solidário de nação. O governo não dá pouca coisa, ele dá um mínimo para que os cidadãos e cidadãs se desenvolvam na nação. E a saúde é tida como um direito à cidadania. É um modelo pautado na Seguridade Social, não no seguro de saúde, muito menos na assistência social. É um modelo de Seguridade Social. É um modelo amplo de direitos voltados à saúde das diferentes populações dentro do Brasil. E seja menor ou maior o sucesso de determinada política, esse sucesso, além da própria política em si, é um resultado dos interesses e da força de grupos populacionais, né? As políticas e sistemas de saúde são campos em que a gente vê o atravessamento das lutas e enfrentamentos dessas forças sociais. E com toda certeza, isso se relaciona diretamente a que concepção sobre vida, bem-estar, cidadania, cultura, educação, bens públicos, direitos, a sociedade toma como seus, né? Enquanto nos Estados Unidos não se admite a ideia de que o Estado proveja saúde, na Inglaterra, se alguém comentar de retirar o direito do cidadão de utilizar o Sistema Nacional de Saúde, né, vai haver um grande problema, porque seja qual for a orientação mais à direita ou mais à esquerda, a população, o cidadão inglês entende que isso é parte da cidadania dele, enquanto nos Estados Unidos é outra concepção e no Brasil é outra ainda mais, né? Sempre é um campo de luta ideológico, ou seja, de forças e formas de conceber tanto a sociedade quanto essa relação entre Estado, sociedade e mercado, né? E são as diferentes concepções vão orientar de forma diferente as políticas públicas. Então, se a gente pega governos mais à esquerda ou mais à direita, mais de orientação social-democrata ou mais de orientação liberal, as mesmas políticas estabelecidas há muito tempo vão ter avanços ou retrocessos e a implementação de novas políticas também vão traduzir essas diferentes orientações que são de caráter ideológico e retratam justamente esses efeitos das lutas de como ver as coisas, né? Nesse sentido, os marcos institucionais são fundamentais. Por quê? Porque os marcos institucionais, legais, são os reguladores das políticas públicas, são um sustentáculo legal para dizer o que deve ou não deve acontecer em termos de ações e programas. E eles são referenciais valorativos, políticos, organizacionais e econômicos, porque são as leis, né? É o corpo que garante que determinada coisa aconteça. No caso, no Brasil a gente funciona através de leis orgânicas, que são normas que dispõem sobre a organização de determinados setores. E no caso da saúde específico, nós temos a Lei 8142 e particularmente a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. No seu artigo 2º ela diz: a saúde é um direito fundamental do ser humano, defende o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. As leis orgânicas vão falar sobre aquilo, a Constituição garante coisas e a lei orgânica fala como funciona,
tá? É uma operacionalização em relação à Constituição em setores específicos. Existem várias leis orgânicas e essa é a da saúde. No primeiro parágrafo, ela vai dizer: o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças e outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal, ou seja, a todos, igualitário para todo mundo, atingindo aquilo que precisa, às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No artigo 2º, o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. No artigo 3º, perdão, ali era o parágrafo 2º. No artigo 3º é dito: a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Então, a gente tem a perspectiva chamada ampliada de saúde, regulamentada na Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. E no seu parágrafo único, o artigo 3º reza que dizem respeito à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Não é só consulta, não é só biológica, muito mais amplo que isso. E no artigo 4º se diz: o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta ou indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o Sistema Único de Saúde. Ou seja, o SUS não é o posto, não é o hospital, é muito mais amplo que isso. No seu primeiro parágrafo, o artigo 4º reza que estão incluídas no disposto nesse artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa, produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados de equipamentos para a saúde. E no artigo 2º, no parágrafo 2º, a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Isso diz como é que funciona o SUS. Isso diz tudo o que norteia qualquer política no âmbito da saúde no Brasil. E aí a gente vai ter uma arena, né? Diversos atores brigando. Essa é uma conceituação interessante de arena. Propomos analisar a política de saúde como uma estrutura de delimitação de atores. Esta abordagem supõe pensar as relações de poder que se estabelecem no interior do campo como produto de interação entre agentes dotados de interesse e capacidades específicas, médicos, funcionários, sindicalistas, profissionais de saúde, empresas, etc. Por quê, gente? Tudo isso que eu estou colocando, só olhando a saúde, tem muito interesse de muita gente, muito interesse econômico, principalmente, e político vinculado. Garantir uma boa saúde é garantir capital político, é garantir para o governo a sustentabilidade em próximas eleições, mas isso concorre com o interesse de outros grupos políticos. Garantir que a saúde funcione publicamente significa não permitir espaço para a iniciativa do setor privado e vice-versa. Então, quando a gente vai pensando nisso, são muitos interesses que vão ser políticos, vão ser debatidos nas arenas e nos espaços. Continuando essa definição, cada um desses agentes atua em uma rede de alianças, conflitos, pressões, negociações, debates que se desenvolve em um marco legal e institucional tomado lógica e analiticamente como prévio à sua interação. E ao mesmo tempo como ordenador da mesma, mas não como imutável, porque as políticas não são imutáveis, elas vão se alterando. As leis que ordenam o campo de conflito são o resultado de lutas anteriores e podem ser modificadas a partir de uma transformação na atual relação de forças. Então, as políticas públicas, elas são campos, são arenas de debate, arenas importantes, né? E aí, nesse sentido, quando a gente observa, por exemplo, né, a questão do pessoal que estava em Serra Pelada em 1986, e a luta do campo, ambas fotos do Sebastião Salgado, né? Essa é a luta é uma foto dos trabalhadores sem terra. A gente observa que a terra, a condição de vida, é algo fundamental e fundamentalmente político,
Porque seja nessa perspectiva de desbravar a terra, ou seja nessa perspectiva de questionar a organização da propriedade privada, nós estamos falando de condição de vida, nós estamos falando de saúde também. Mas não é só nesse campo, que é o campo macro, que essas coisas se dão. No mínimo contato da pessoa com o serviço de saúde ou na impossibilidade por questões sociais que essa pessoa tenha acesso ao serviço de saúde, o que está em jogo são os interesses de grupos maiores. Cada pessoa vive sua vida, mas o que organiza a sua vida são os interesses e as disputas políticas dos grupos maiores. Afinal de contas, nem tudo é decidido em Brasília, mas Brasília, com toda certeza, essa é uma foto maravilhosa do René Bick, que fala da construção de Brasília, 1960, mas, além disso, né, o Congresso Nacional, visto a partir do Palácio do Executivo, significa algo, né? Essa foto é muito interessante esteticamente, mas também ela mostra que existem setores diferentes nessa arena, né? Então, o governo é a arena central. É quem determina tudo. Enquanto o legislativo traduz os interesses dos grupos que os elegeram, não é de toda a população, infelizmente, mas dos grupos que os elegeram através de leis e projeto, nós vamos ter um judiciário que vai garantir o exercício dos direitos sociais, particularmente constitucionais, e o executivo que vai estar lidando em como isso vai virar através da formulação, implementação, execução e avaliação dos programas de determinadas políticas. E é através disso que as políticas sociais se materializam. Volto a dizer, não adianta o discurso, as pessoas precisam de coisas concretas, né? E para isso, os referenciais éticos e valorativos do que é vida social em determinada sociedade é fundamental, né? Esses referenciais são fundamentais porque são as concepções valorativas dessa relação entre indivíduo e sociedade, dessa questão, o quanto o Estado deve ou não deve atuar na vida das pessoas, né? Os aspectos da vida social vão ser fundamentais para se pensar a política pública. Então, a construção e difusão de valores civis, cívicos, é fundamental. Em que sentido? Desses referenciais do que deve ou não deve ser, por exemplo, atendido por um serviço de saúde, o que é ou o que não é a saúde das pessoas, né? Estabelecendo justamente fronteiras entre o que é o espaço público e o que é o espaço privado, assim como a produção de informações científicas baseadas nos panoramas de saúde para acesso de toda a população, né? Ao mesmo tempo, valores estéticos, estética não só fisicamente, mas daquilo que é bom e belo para determinada sociedade. Então, cuidar das pessoas é um valor estético também, é um valor ético, além de tudo, né? Critérios de valorativos de distribuição, né? Particularmente dos recursos. Onde eu devo investir mais? Por que eu devo mais? Por que tal população, ou tal política, e tal setor precisa mais do que outros, né? Quem eu priorizo? E isso tem a ver com a alocação de recurso financeiro. E isso vai ter a ver também com a valorização dos ideais em termos da organização, tanto social quanto política, porque quando a gente dota algum recurso a uma área de política social, a gente está dizendo assim, isso as pessoas não conseguem sozinhas, primeiro ponto. Segundo, o Estado tem dever de atuar. E terceiro ponto, né, se o Estado não fizer, elas não vão conseguir, né? E aí, esses três pontinhos são ideias organizacionais e sociais políticos. No Brasil, a gente tem um movimento que a gente vai estudar mais a fundo, chamado Reforma Sanitária Brasileira. Então, o Paim define, né, o projeto de reforma... Não, perdão, Sônia Fleury. Acho que é a Sônia Fleury. É a Sônia Fleury. O projeto de reforma sanitária portava, né, até porque a gente vai ver futuramente que, né, ele terminou, num certo sentido, portava um modelo de democracia cujas bases eram fundamentais. A formulação de uma utopia igualitária, a garantia de saúde como direito individual e construção de um poder local fortalecido pela gestão social democrática. Ao traduzir a noção de equidade como o acesso universal e igualitário ao sistema de saúde, abolindo qualquer tipo de discriminação positiva ou negativa, a reforma sanitária assume a igualdade como valor e princípio normativo, formulando um modelo de ética, de justiça social, fundado na solidariedade e uma comunidade politicamente inclusiva. Então,
O ideário da reforma sanitária, que nós vamos ver em breve, ele se refere a pensar, além do direito à saúde, o direito à saúde como cidadania, numa perspectiva mais ampla de que direito à saúde e cidadania tem a ver com democracia, com possibilidade de também participar, e não é pelo voto, é usando o seu Estado a favor do seu desenvolvimento, e a partir de que o Estado encara que o indivíduo é importante para o desenvolvimento da própria nação e da própria democracia. Queira ou não, né, em 1984, a gente começa a luta pelas diretas já, né? E desse momento em que efervescia o país pelo retorno da democracia, saindo da época da ditadura militar, a gente tem, em 86, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a maior delas, né? Teve 4.000 participantes, ao passo que teve que ser feito numa quadra, né? Por quê? Num estádio, perdão. Por quê? Porque eram muitas pessoas do Brasil inteiro, de todos os municípios, falando sobre os problemas de saúde, de anos de sufocamento de direitos à saúde das pessoas, em um sistema falido, né? Da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, de 86, surgem os ideais emblematizados nos capítulos de saúde da Constituição brasileira. Então, se nós formos pensar esse transcurso, se não temos direta já, se nós não temos a redemocratização do país, o controle social, o diagnóstico não aconteceria e os direitos constitucionais não garantiriam à população políticas de saúde como a gente entende aqui no Brasil, mesmo 30 anos depois desse momento fabuloso da nossa Constituição Cidadã. Né? Se vocês notarem ali na frente do microfone, no centro da imagem, nós temos Ulisses Guimarães, um dos grandes batalhadores pela ideia de cidadania, né? Nessa obra fabulosa que garante direitos para todos e todas, que é a Constituição Nacional, promulgada em 1988. Espero que o vídeo de hoje tenha auxiliado vocês a pensarem um pouco mais profundo e a se aproximarem mais ainda da ideia de políticas públicas de saúde. A partir do próximo vídeo a gente começa a ver questões mais específicas desse desenvolvimento, mas esse transcurso todo é importantíssimo para a gente entender que a saúde é só um elemento, mas que ela é fundamental para as pessoas, e exercer ou não o direito à saúde é exercer ou não cidadania em termos do Brasil.